Pessoal, esse vídeo de hoje, senhores, é das energias da criação número 27. Para quem está pegando o vídeo pela primeira vez, vocês, para entender esse estudo, tem que ir lá no vídeo 1, tá? É um livro canalizado, ou psicografado, como queiram, canalizado aqui no caso, por Rubens Saraceni, já falecido. Era um médium lá de São Paulo, tinha um centro espírita de Umbanda. É o livro das energias e da criação. Ele também canalizou a Gênese Sagrada da Umbanda por quê? Porque está em termos de Umbanda. Ele canalizou a magia dos tronos de Deus. Ele canalizou o livro Os Guardiões da Lei Divina e também Os Guardiões da Meia-Noite. Eu agora estou lendo Os Guardiões da Lei Divina também, em que é passado no cemitério. A gente sabe alguma coisa, mas não tão assim, são experiências fantásticas, né? E as transformações que fazem nos espíritos, né? Pessoas que estão ali atrasadas, mas tem os guardiões que também ajudam os outros que foram obrigados a ficar ali, são da luz, mas foram obrigados até para evoluir, para aprender. E eu estou lendo o livro. O livro é bem grossão, negócio assim, grossão mesmo. Eu só posso ler um pouquinho, porque é problema da vista, né? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Não está fácil. Então, fiz um resumo aqui, umas anotações, né? E vou ler. Hoje, a gente vai estudar sobre as irradiações divinas. As irradiações divinas e os fatores divinos e as ondas, tudo, né? Eles trabalham todos em conjunto, mas ao mesmo tempo que trabalham em conjunto, vamos dizer que eles são independentes. Por quê? Porque um não interfere no trabalho do outro. E há as transformações, quando vai de um plano para o outro. E vejam bem, se Deus determinou que numa determinada dimensão, vamos falar daqui da terceira dimensão, ele determinou que tinha que existir uma goiabeira, quando já tinha feito uma mangueira que dá manga, aí teve que ter transformações ali. Porque o início, o alicerce das criações é sempre o mesmo. É como um prédio. O alicerce sempre tem que ser aquele, senão o prédio cai. Mas a outra parte que vai surgindo, você vê prédios com varanda, prédios sem varanda, prédios com janela retangular, outros quadrada, outro redondo. É assim que acontece na criação. Aí resolveu fazer uma roseira. Vai ter que ter as devidas transformações. Mas os alicerces são sempre os mesmos. E ali os tronos de Deus, os 7 tronos principais, que são, na verdade, 14, porque eles têm a outra parte, são da fé, do amor, do conhecimento, da lei, da justiça, da evolução e da gestação ou criação. Depois, há desdobramentos de outras divindades,
E são tantas e tantas e tantas, são milhares e milhares de divindades, porque para se fazer uma criação tem que ter aquele monte de energias, de ondas, de vibrações. E quem faz isso? São outras divindades secundárias. Isso que acontece. Estou falando isso porque tem gente que pega, né, pela metade e tal. Pega o vídeo assim, não sabe dos outros vídeos. Então é bom, de vez em quando a gente... E às vezes a pessoa ainda não penetrou bem no conhecimento disso. Então, também para ajudar. Antigamente eu achava muito chato. Todo dia me telefone, todo dia, chatice todo dia. Eu já bloqueei, tem não sei, esse negócio aí tem mais de 10 números. Eu bloqueio, aí vem com outro número, eu bloqueio e vem com outro número. Impressionante, isso não pode ser de empresa, né? E o jeito tá lá escrito que é a empresa, mas não pode ser. Com tanto número assim, deve ser golpe. Então, antigamente eu era contra, eu achava chato, mas eu já... Vai falar a mesma coisa. Depois, com o tempo, eu vim a entender que é preciso, porque as pessoas esquecem. Às vezes pensam que entenderam e não entendem, ou entendem pela metade. E é sempre bom, de vez em quando, repetir algum ensinamento. Não vai também falar sempre tudo, mas alguma coisa, né? Então hoje eu já sou a favor, já tenho até mais paciência, porque eu estou tentando, pelo menos, a voltar a ter paciência. Perdi, né, essa virtude. E isso também já é um trabalho que eu estou fazendo de ter paciência de ouvir aquele assunto que eu já ouvi 10 vezes. Não, tudo bem, eu vou ouvir de novo ali. O cara está falando outra vez naquela coisa, mas sempre tem algo mais para aprender, né? Então, eu aguento agora. Então vamos lá, vamos ao estudo, que são as irradiações divinas de Deus, do Senhor dos Universos, da criação. As irradiações divinas são o quarto mistério original da criação. Elas provêm diretamente do mental de Deus, né? Provém do mental do Divino Criador e projetam-se através dos 7 planos da vida, atravessando tudo e todos, e dentro e de dentro. Os 7 planos da vida, eu fiz um ponto que eu não tinha, né? Projetam-se através dos 7 planos da vida, atravessando tudo e todos, e dentro e de dentro para fora. Então, dentro e também de dentro para fora. Inundam tudo o que existe na forma inanimada e todos os que existem na forma animada, alimentando-os com a energia viva e divina emanada por ele. Quer ver um exemplo de energia? Peraí, deixa eu pensar como é que eu vou falar para vocês. Energia vida, a energia de Deus é sempre viva. Como essa energia continua atuando em tudo, mesmo depois de ter sido criada, nos cristais se vê essa prova. Que
Deixa eu ver se esse não é o que. Esse não tem o arco-íris. Tem um barulho aí, parece uma máquina, é lá fora, acho que deve ser algum carro, né? Então, essas energias, elas estão de dentro para fora. Tanto no ser humano, nos animais, são coisas animadas, e nas coisas inanimadas, pedras. Eu não sei se a árvore é inanimada, ela não sai do lugar, né? Se bem que existe árvores, ainda existe que saem do lugar, né? Mas difícil aí em certos lugares aí. Então aqui, no cristal. O cristal, ele é criado. Mas as energias estão alimentando este cristal, as energias vivas, como também as energias nos alimentam. E aí começa a nascer uma outra nesse cristal. Porque encontrou elementos onde pudesse esse outro tipo de pedra, que esqueci o nome, é aquela que é boa para tirar negatividade, turmalina preta, e ela nasce dentro do cristal. Aí não dá para ver a cor, mas aqui já está se formando. Deixa eu ver, dá um pouquinho, quase não dá para ver. Rosado, aqui tem mais cor de pêssego, aquele pêssego rosa aqui por dentro. Tem vários pontos aqui que não tinha. Quando encontra um lugar de energia boa, né, propício, e começa assim a se autotransformar. E a energia aqui neste recinto, acho que é bom devido ao estudo, né, as coisas que eu falo aqui. Existem aquelas pedras comuns, aí você encontra um pedaço de pedra. Algumas delas, que eu tenho aqui também, elas se autotransformaram diferentes. Parece até que vão virar um cristal. Então, completamente diferente. Agora, se elas estiverem num ambiente de discórdia, discussão, elas ficam embaçadas, horríveis, feias. E por que elas ficam embaçadas e feias? Ah, você vai dizer, é por causa das energias negativas, mas acontece que quando elas começam a absorver, elas vão começar a absorver as energias que vêm lá. Lembra, né? Existe a energia negativa e a positiva, né? Então começa a receber energia negativa. E aí vai piorando. É como a gente, se a gente tiver pensamentos ruins, tá aqui uma olhadinha. É que tem um muro, não dá pra ver, mas se tem alguma coisa alta aí. Né? Sei lá. Então, quando a gente tem maus pensamentos, a gente começa a absorver o quê? Não as energias boas que vêm do Criador. A gente começa a receber energias ruins até de um certo ser que tem muito poder, mas que tem a energia dele negativa, e ele faz seres negativos também. E aí a gente não evolui, ou melhor dizendo, evolui para o mal, né? Há dois tipos de evolução, a evolução do bem e a evolução do mal. Já pensaram isso? Bom, então continuando. As energias, as irradiações divinas se apresentam como raios de luz, os quais atravessam tudo e todos e fluem em todas as direções possíveis. Então,
Vamos lá no 4. Elas vêm de Deus, né? Elas vêm de Deus através dos seus trabalhadores, que são mentais também. Aqui, Deus cheio de partículas, né? O Deus cheio de partículas. Então, elas não vêm só numa direção. Elas atravessam tudo. Vou colocar aqui um animalzinho. Um rabinho. Então, a irradiação atravessa todos, em todas as direções. Eu coloquei ele aqui, mas por causa do quadro, mas teria que colocar aqui no meio, né? Então, as energias vêm em todas as direções, ó. Assim, assim, se cruzam. Na vertical, na horizontal, todas as direções. Aqui penetra. E quando está muito cheio, vamos dizer, as energias é demais, então elas começam a ir para onde precisa. Nada no universo é jogado fora, tudo é aproveitado. Tudo é ou aproveitado, ou reciclado, ou transformado. Então, eles fluem. O que é fluir? Emanar em abundância. Flui, 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 flui. Essas irradiações atravessam os 7 planos da vida, em todas as direções. Elas são estáveis e imutáveis. Não mudam, é permanente. Não alteram suas ações. Cada irradiação tem uma função, que se mostra como um raio luminoso, cruzando o espaço infinito e, para quem observa, parece não ter início nem fim. Então, os tronos de Deus são 7, né? Mas não vou fazer o 7, não. Não, bota aqui 4. A irradiação que ele recebeu da fonte maior de Deus, ela é imutável, ou seja, ela não muda, é aquilo e aquilo. Por exemplo, se esse é da lei, será sempre igual, sempre, ela não muda. Se esse é do amor, também. Esse mental não muda. Conhecimento, também. Lei, etc. Então, eles não mudam.
E a maneira, o início do primeiro plano, ele será sempre igual. Ele não muda nunca. Depois, com o tempo, o segundo, o terceiro, vem as modificações. O alicerce ali do primeiro plano é o mesmo para toda a criação. É o início. Bom. Então, não alteram suas ações. Cada irradiação tem uma função que se mostra como um raio luminoso. Eles veem isso como um raio luminoso. Pensa no relâmpago, um raio luminoso. O relâmpago vem em onda, já repararam? Ele é a irradiação, força ígnea, né? E ele se apresenta às vezes mais assim, outras vezes ele faz umas ondas, outras vezes faz assim uns outros raiozinhos naquele raio. Continuando, vamos lá. A irradiação horizontal. É denominada eixo estabilizador. Vamos lá. Irradiação horizontal. Eixo estabilizador. Estabilizou. Ali. Isso acontece desde a menor partícula ou forma de vida até a maior. Esse eixo estabilizador acontece tanto na mini partícula, naquela partícula mini que eles têm que colocar um aparelho para ampliar para ver, né? Lá aí no espaço. Então, esse eixo estabilizador, ele tanto acontece aqui, como aqui, e se tiver maior do que isso, também. O próprio Deus tem a sua estabilidade, né? Tem o eixo dele. A função desse eixo estabilizador tem a função de atravessar algo ou alguém, graduá-los, equilibrá-los, estabilizá-los dentro do meio onde existam ou onde vivem. Nas coisas inanimadas, como exemplo o cristal, né? Não se mexe na pedra e outras coisas. Nas coisas inanimadas que formam os meios, elas graduam suas cargas energéticas, magnéticas, vibratórias, dando-lhes perenidade, ou seja, mantendo-as como foram feitas. Então, se
eles fizeram este cristal, eles têm que manter a sua perenidade, para eles não perder a qualidade deles, para eles não deixar, eles têm que ser cristal toda a vida. Então, esse eixo de estabilizador, ou da estabilidade, né? A criação de Deus, qualquer criação. Então, essa função que atravessa tudo, né? Todos nós, aí as coisas que existem, é a fim de graduar, de equilibrar e de estabilizar onde elas estiverem. Nessas coisas ainda inanimadas, os meios graduam suas cargas energéticas, magnéticas e vibratórias, de magnetismo, energia e vibração, né? Dando-lhes perenidade, ou seja, mantendo-as como foram feitas. Bom, isto explicado, vamos agora ver no caso dos seres. Esse eixo, essa irradiação estabilizadora, ela estabelece em seu grau vibratório magnético e controlam, nos seres, né? E controlam sua carga energética, evitando sobrecargas insuportáveis ou descargas extremas que colocariam em risco a vida dos seres ou das criaturas criadas por Deus. Criaturas são os animais. Então, para que não colocasse em risco, para que o espírito desses seres não ficassem deformados e até na própria matéria, ou outras consequências piores, então eles estabelecem o grau vibratório magnético e controlam a sua carga energética, certo? Para não haver a sobrecarga nos seres e nas criaturas. Bom, passamos para outro conhecimento. Toda a irradiação magnética é bipolarizada. Bipolarizada. Ela, ao atravessar algo, uma extremidade que se perde no infinito, é de polaridade magnética positiva, e a outra, como também acontece com os fatores, magnetismo e vibração, as irradiações do Criador também são positivas, negativas e neutralizadoras. Então, a irradiação magnética, ela é sempre bipolarizada, porque ela tem a função, tem duas, né? Duas funções: positiva, negativa, neutra. São muitas e nos é impossível quantificá-las, dizer a quantidade.
Cada irradiação possui uma cor, mas dentro do espectro vemos tonalidades variadas. Ou seja, uma vibração é da cor azul. Mas o azul tem vários tipos de azuis, né? Tem vários tipos de tonalidade. Isso aqui, aí vai parecer azul ou vai parecer branco? Isso aqui é azul. Aparece branco aí, nem. Então, há uma linha, né? Aqui vai mais claro, mais claro. Ele muda de tons, vários tons, certo? Se fosse rosa, seria a mesma coisa. Aqui um rosa escuro, aqui um pouco diferente, um pouco mais claro, aqui muito mais claro, aqui muito mais claro, e umas cores, às vezes, por exemplo, rosa pode também, numa outra tonalidade, se assemelhar à cor de salmão. O azul pode se assemelhar, quando ela é muito forte, também ao índigo, a cor índigo. Até o branco. Se vocês notarem a roupa branca, colocar várias roupas juntas, você vai ver que a tonalidade de uma peça branca é diferente da outra. Uma é mais amarelada, a outra é muito branquinha mesmo, a outra é assim, mais ou menos. Eu tenho aqui um exemplo. Este tem uma tonalidade, este é azul também. Olha a diferença. Né? Vendo? Aqui é rosa, mas não tem outra rosa aqui, é tudo igual. Mas aqui a tonalidade, nós temos o escuro e o claro aqui. Mas existe o mais claro do que esse, o mais escuro do que esse, e assim por diante. Então, cada irradiação, ela tem uma cor diferente e várias tonalidades dependendo do tipo de irradiação. Tá? Irradiação A tem uma tonalidade, irradiação... Não, vou fazer assim. Irradiação azul tem uma tonalidade A, irradiação azul tem uma tonalidade B, tem uma tonalidade C, D, E, etc. Ó, pode usar numeração, tem tonalidade 1, tem tonalidade 2, 3. Algumas irradiações mostram-se como fios finíssimos. Aquela linha que eu falei do carretel, uma linha fininha. Outras irradiações mostram-se como cordões. Imagina aquele elástico roliço. Outras irradiações mostram-se como fitas. O exemplo, cordão de sapato. E outras se apresentam como faixas. Sim, faixas. Então vamos lá. Vamos no quadro. Então vamos lá. Irradiação. Fininho. Fios finíssimos. Cordões. Um pouquinho mais. Cordões. Fitas.
faixas. Então, assim, irradiação finíssima, um pouquinho mais grossinha, cordão, fitas, aquelas fitas, porque aqui também está se falando, e a faixa de espessura, então vocês imaginem, aqui é aquela espessura daquela fita fininha que você compra até para fazer laço no Natal, né? Essa você pode imaginar como um fio de linha. E aí um cordão mesmo, um cordão, aquele cordão de roupa, o cordão do secador. Isso aqui, ó, essa aqui pode se considerar dessa largura até. Uma fita. Isso realmente era uma fita. É uma fita que foi costurada aqui. Uma fita. E a faixa então seria isso, largo, tá? Uma fita aqui, olha a fita aqui. E também a estrutura delas. Fita não quer dizer que seja grossa. A faixa não quer dizer que ela seja grossa. Ela se mostra assim. Você imagina aquela irradiação de luz, né? Assim, daquela. Então, e todas essas irradiações coloridas, né? Os espíritos pesquisadores dessas irradiações descobriram que elas atuam como eixos que dão estabilidade, como já foi dito, a tudo que existe. Até os fatores são atravessados em várias direções por irradiações finíssimas. Os fatores, lembra? Fator pode ter uma... E aí são atravessados em todas as direções. Por irradiações finíssimas. Aqui é finíssimas. Finíssimas. Uma observação. Não confundam as irradiações com as ondas vibratórias transportadoras dos fatores energia. Onda é uma coisa, irradiação é outra. Quando a gente medita, alguns não sentem, mas algumas pessoas, como eu, quando meditava, a gente sente uma vibração. E por que essa vibração? Estamos recebendo lá energia de algum lugar. Isso é irradiação que a gente está sentindo. Né? Onda, ela vai transportando. Irradiar é uma coisa e onda é outra. Onda é como a onda do mar. A onda do mar transportando as águas. A onda do mar está transportando as águas para a maré, para a areia, depois volta. Né? Quando você leva um choque, que é aquele choque, mas que não mata.
Você sente, que eu já tive mais de uma vez isso, levei choque. Você sente uma irradiação entrar no teu corpo. Parece assim umas coisas... dá até um nervoso, sabe? Sentir aquilo. Aquilo é uma irradiação daquela energia que veio pra gente. Hipnose. Quem hipnotiza o outro? O que é que ele está fazendo? Ele está o quê? Irradiando energia. Está fazendo uma irradiação na mente daquela pessoa. Vamos então ao estudo novamente. Cada coisa criada é atravessada por um determinado número de irradiações ou eixos, sendo que 2 são considerados e classificados como fundamentais, porque tudo tem em si essa irradiação. Então, essas 2 irradiações, elas estão em tudo, qualquer coisa que é criada, é na barata, é no caranguejo, é no ser humano, é no animal, no gato, no cão, é no boi, é na árvore, é na roseira, é na água, é no vento, é no fogo, na crosta, na parte sólida da terra, no vulcão. Então, essas 2 irradiações fluem da seguinte maneira. Primeiro, atravessam tudo e todos de forma vertical. Mas sabe que atua tudo junto, né? A pessoa não vai ficar lá, ou a coisa que está sendo criada não vai ficar lá só recebendo a vertical. Ela vai receber na vertical, desculpa. Não vai receber na vertical. Ela vai receber da horizontal e vai receber perpendicular, assim, assim, mais assim. Ir lá no estudo anterior, para entender melhor, né? Então, vamos lá. As 2 que são fundamentais, o fundamento, é o alicerce, né, da criação, elas fluem, primeiro, atravessam tudo e todos de forma vertical. Segundo, atravessam tudo e todos de forma horizontal, formando até uma cruz, né? A irradiação vertical é denominada eixo equilibrador, vertical. E a horizontal, denominada eixo estabilizador. Eixo estabilizador, tá? Equilibrador, é só pensar, o eixo, nós também temos, então, equilíbrio,
equilíbrio, e aqui estabilizador, estabiliza. Então, isso acontece desde a menor partícula ou forma de vida até a maior partícula, ou o que existe. Elas têm a função de atravessar algo ou alguém, graduá-las, equilibrá-las, estabilizá-las dentro do meio onde existem, onde vivem. Nas coisas agora inanimadas, vamos lá ver. Nas coisas inanimadas, as quais formam os meios, elas graduam suas cargas energéticas, magnéticas, vibratórias, dando-lhes perenidade, ou seja, mantendo-as como foram feitas. Isso já foi dito, mas de uma outra maneira. Estão repetindo. Eu coloquei de novo, porque estão repetindo. No caso dos seres, né? Dos seres, tanto humano, como animais, aves, peixes, e outras coisas que houver ali. Tá? Estabelecem seu grau vibratório magnético e controlam sua carga energética, evitando sobrecarga insuportáveis ou descargas extremas, que colocariam em risco a vida dos seres ou das criaturas criadas por Deus. Toda como já foi dito, a irradiação magnética é bipolarizada, né? Já mostrei ali e tal, etc. Não precisa. Precisa mostrar de novo, né? Já foi dito. Então, positiva e a outra parte é negativa, né? Uma extremidade é magnética, negativa. Falando em magnética, hein? E a outra é positiva. Agora eles vão falar aqui sobre radiações energéticas. Como já foi dito anterior, né? Numa extremidade flui a energia positiva e na outra negativa. E ambas se encontram no centro do equilíbrio dos seres e das substâncias estudadas. E substâncias. Então, as irradiações, assim ou assim, né? Positiva e negativa, positiva, negativa. E elas se juntam. Ó. Se juntam. No centro do equilíbrio dos seres. Aqui no caso, onde é o centro do equilíbrio dos seres? Nós temos o polo norte dentro de nós, né? Temos polo norte e polo sul também. E aí, onde é que é? Aí eu não sei. Aí eu não sei. E essas são as irradiações energéticas. Agora vamos às irradiações eletromagnéticas. Também
De uma ponta, nós temos, flui a energia magnética positiva e a magnética negativa. Só muda o tipo de radiação. Uma é energética e a outra é eletromagnética, mas todas elas é a mesma coisa. Uma tem polo positivo e negativo, lado negativo e positivo. Mesma coisa. Estas irradiações regem os estados da criação e os três lados principais são o lado divino, lado material e espiritual. Vou até escrever se vocês quiserem notar. Então vamos lá. Temos o lado divino. Material. Eu estou dando muito devagar hoje, né? Acho que é porque eu estou mais calmo. E o espiritual. Ontem, sei lá, eu sempre fico um pouco diferente quando eu vejo o vídeo, quando o médium Pedro Augusto incorpora lá o Jesus Cristo. Eu não sei, eu fico diferente, para melhor, né? Mas eu fico mais calma. Estou calma. Então nós temos essas irradiações, elas regem os estados da criação, que são três lados. O divino, opa, comiu o ó, peraí. O divino, o material e o espiritual. O divino, a fonte. Material, cristal também, matéria. E o espiritual, que é o nosso verdadeiro corpo. E é o corpo verdadeiro da Terra, que ela é um ser vivo. Ela tem espírito também, espírito da Terra. Então, cristal tem espírito, tudo tem espírito, né? Tudo tem espírito. Porque para se criar qualquer coisa tem aquilo que tem uma aura, que é a aura é o somatório das irradiações que nós temos, das cores, que está vibrando mais dentro de nós. E isso varia às vezes de dia para dia, porque hoje, por exemplo, hoje eu estou com uma irradiação, não sei qual é a cor, que eu estou mais calminha. Tá? Amanhã, se eu tiver mais elétrica, a minha irradiação vai ser outra, vai ter outra cor. E se eu tiver algum sentimento ruim, já sabe que a minha irradiação já vai ser de outra cor. Aí já vai ser bem ruim. Ou marrom, cinza, preto, sei lá. Então agora a gente vai falar sobre o lado divino. O lado divino, que é o lado, né, o Criador, é indescritível, porque é a dimensão da divindade, é a dimensão do Deus, né? Então, não há... É a dimensão de Deus, e é onde ele vive, é onde ele está. O lado natural.
Mas agora vamos falar do lado natural. Não é o material não, tá? Agora é o lado natural. Que é o etérico. Eu estou lembrando que eu estou lendo aqui, tá? Gente, preste atenção, não estou falando do lado espiritual, nem material. É o lado natural, né? Presta atenção, não confunde. Lado natural é o etérico. Ele contém, ou seja, engloba os muitos meios de vida criados por Deus. Através desses meios vivem, evoluem outras formas de vida, as quais se assemelham aos seres espirituais que vivem e evoluem no lado espiritual. Se assemelham só em alguns aspectos. Mas, na grande maioria, são diferentes, tanto em relação ao entendimento sobre Deus, sobre as divindades, sobre a criação, e quanto a si mesmos. Tem outra compreensão do que nós, assim, os espíritos, né? Os naturais, os seres naturais, do lado natural, são seres naturais, eles seguem um outro caminho evolutivo, diferente do humano. Esses seres não são seres que encarnam. Então vamos lá. Vamos lá. Deus. Seres naturais não encarnam. Seres espirituais encarnam. Encarnam e reencarnam. Vamos lá. Deus, ele faz seres naturais, seres espirituais. Então, os seres naturais estão numa outra dimensão, né? Tem que ter uma dimensão própria para eles estarem lá. E Deus faz todo tipo, né, de vidas. Então, ele faz esses seres para não encarnar, para não reencarnar. Já quando ele faz, quando o ser evolui, por exemplo, então primeiro ele fez mineral, depois ele fez, esse ser de mineral passou a ser vegetal, e depois ele foi para outro plano, passou animal, depois ele passou para outra etapa de vida, foi elemental, até chegar à linha do humano, que será primeiro o primata e depois será o ser humano. Então ele fez estes seres espirituais para realmente
encarnar. Na primeira vez ele encarna num corpo, encarnar e reencarnar. Encarnar num corpo tipo macaco, né? Tem diferente, né? E aí vai. E quando ele morrer, aquele macaquinho morrer, ele vai reencarnar novamente como aquele macaquinho um pouco, talvez, mais diferente. Vamos dar um exemplo, o orangotango, né? Aquele que dá medo, só olhar dá medo. Ele encarnou assim como aquele. Quando ele encarnou assim, quando ele saiu de ser elemental, aí ele vai reencarnar novamente. Aí ele já foi para aquele macaquinho mais pequenininho, que engraçadinho, né? Você não tem medo de pegar nele, ele vem e abraça você. Aí novamente, reencarna novamente, vai reencarnando até isso sem a interferência de nenhum ser. Isso a criação somente de Deus, é assim. Por quê? Os seres mentais, só mentais, que se assemelham a Deus, eles já fazem a criação, porque já descobriram como é que maneja as energias, as irradiações, como é que eles vão, que energia ele vai pegar, que onda ele vai pegar para o fator para juntar e para fazer. Eles fazem universos, eles fazem planetas. Nós chamamos de extraterrestres, né? Porque não está aqui na Terra, é extraterrestre. Bom, então, eles fazem vida. Estou aqui, isso aqui que eu estou falando é Deus. Deus faz assim. E aí vai, mas demora muito. Aí vem os seres já muito evoluídos, extraterrestres, aí descem nesta terceira dimensão, como desceram aqui. Aí começam a ensinar os brucutus, né? Os homens das cavernas, começam a ensinar. Ele não adianta ensinar para fazer uma faca de metal. Então ele vai fazer uma faca tipo da pedra, um negócio afiado na pedra para ele cortar lá o coco, para ele cortar a coisa, qualquer coisa lá. Tem que ser ensinado, porque eles... e alguns vão até desenvolvendo por eles mesmos. Aí, passando anos, quando eles já estiverem mais desenvolvidos, aí volta lá, vem outros extraterrestres, às vezes não são os mesmos não. Aí vem outros ali e vai ensinar como é que faz, trabalha um metal, que ele tem que ir lá cavar para pegar aquele alumínio, aquele ferro para fazer. Então tem a idade do ferro, né? Para fazer aquela faca enorme para cortar as coisas, para ele comer. E como é que ele faz o fogo. E vai assim, vai aos poucos, certo? Então, dito isto, vamos continuar o estudo. Então já falei, seres naturais, blá. Bom, vamos a outro estudo. Vocês sabem que para ficar a parte material aqui no nosso corpo, e as energias tem que perder a velocidade, né? Perdendo a velocidade, perde a intensidade e vai solidificando, né? Também. São vários, não é só isso que eu estou dizendo, tem várias, é um conjunto de coisas para fazer assim, ficar na matéria. Na Terra foi que as partículas se chocavam e quando voltavam já vinham frias, porque o espaço é frio, né? Então vamos lá para as irradiações divinas novamente. As irradiações divinas são as responsáveis por criar os canais ou vórtices. Lembra? No outro vídeo passado eu disse, não confunda vértice com vórtice. Vórtices.
Ligações têm vórtices. Vértice é isto aqui. Vértice. Que é vórtice. Vórtices são ligações que ligam as criações que está acontecendo naquele momento. Vórtices que liga a Terra à galáxia. Vórtice que liga a galáxia ao universo daqui. Vórtice que liga a Terra e os outros planetas, vários vórtices ao Sol, etc. Você pode colocar assim, vórtices que ligam terceira dimensão à quarta dimensão, a terceira dimensão à segunda, vórtice que liga a quarta dimensão à quinta dimensão, etc. A gente faz assim ou assim, ó. Aqui é um buraco. Aqui é buraco. São vórtices energéticos, né? De energia. Então, as irradiações divinas são as responsáveis por criar os canais ou vórtices pelos quais as energias e as vibrações entram em um dos lados deles. Aqui. Então, aqui não dá para ver o outro lado. O outro lado está do lado de lá, né? Então, uma entra aqui, uma energia, a outra entra aqui. Ó, entra aqui, outra entra aqui. Entram em um dos lados deles, dos vórtices, em um estado e saem do outro, já diferentes, transformadas ou transmutadas, né? Bom, então ela entrou por aqui. Vou fazer até uma forma geométrica para... Então ela entrou assim aqui, ó. Ela entrou aqui assim... e chegou aqui assim, ó, de outra maneira, diferente. Então, ela entra aqui de um jeito e sai aqui de outro. Ela entra aqui e sai aqui de outro. Transformada, diferente, ou transmutada. Dois tipos, ela pode ser transformada ou transmutada. As irradiações fazem surgir esses vórtices eletromagnéticos desde minúsculos pontinhos, ó, pontinho, desde minúsculos pontinhos até os gigantescos vórtices dimensionais comparáveis aos ainda pouco conhecidos. Buracos negros são vórtices. Buracos negros são vórtices. Esses buracos negros existentes no lado material da criação. Os buracos negros são vértices gigantescos, os quais puxam, veja só, fazer aqui, né? Fazer um grandão e um pequeno, ó. Temos assim, menorzinho, e temos então, ó. Então, os vórtices podem ser pequititinho ou imenso. Então, buraco negro, chamar buraco negro, esses grandões aí que a NASA já viu. O que é, tá na matéria. Então, eles puxam
tudo à volta. Puxam qualquer coisa que estiver, até a luz. Espera aí que aqui eu estou vendo, mas eles não falaram o que é que acontece quando... Eu acho que é uma reciclagem, né? Tudo à volta para dentro deles. Então vamos agora saber sobre os vórtices dimensionais. Eles servem para absorver as energias de um lado da criação e irradiá-las dentro de um dos outros, dois lados. Então, absorve e depois irradiam aqui embaixo. É a mesma coisa, a gente come, enfia a comida pela goela abaixo e a gente vai botar o resto já reciclado pelo seu lá embaixo, né? Eu não sei a palavra, né? Ou bumbum, lá embaixo. Mesma coisa, Temos vórtices também bidimensionais, que é o lado divino e natural, lado divino e espiritual. Ele é dividido assim. Epa, eu vou repetir. O lado natural e espiritual. Preste atenção aí, gente. Nós temos também os vórtices bidimensionais. Os anteriores foram os dimensionais. Agora vamos aos bidimensionais, ou seja, um lado ele é divino e natural. Divino e natural, um lado. O outro é divino, espiritual. E o outro, natural e espiritual. 3. E também existe os vórtices tridimensionais. Eles interagem com os três lados ao mesmo tempo. A ação desses vórtices é regulada pelas irradiações divinas. Eu não estou dando o capítulo todo, porque eu achei que era melhor não dar para deixar o resto para o próximo vídeo. Eu acho que fica melhor para vocês estudar. Essa é a minha opinião, é uma opinião minha. Então, para o próximo vídeo vai ser a continuidade das irradiações divinas, ok? O capítulo é grande. Ó, você veja, 1h e pouco já aí tá o vídeo. Ia levar mais 1 hora, ia levar 2 horas e pouco. Então, resolvi dar uma parada e vou continuar depois o próximo vídeo, continuidade, tá? Então, porque eu vi que não ia fazer diferença se eu fizesse isso também. Bom, senhores, está aí o estudo. E a canalização de Jesus eu não vi o vídeo todo, mas eu ainda já vi a parte que foi a canalização do Jesus. Então, ele aconselhou
a que vocês façam esforços para evoluir, porque ele já colocou, não está colocando, já colocou porque esse vídeo já tem dias. Ele já colocou ou o número da besta ou o selo para identificar quem vai ficar com ele lá nesse planeta, lá na evolução. E tem uns outros que tem um outro selo, que estão assim, estão querendo evoluir, mas ainda não dá para ir com eles e nem dá para ir para as trevas. Então, ele está aguardando. Então, ele aconselhou essas pessoas que ainda não conseguiram, mas que façam esforço, porque ele está observando, ele está em cada um de nós agora, ele está observando. E aí pessoas vão rir, porque como é que pode Jesus estar em cada um de nós? Assim como Deus está dentro de nós, a partícula do Deus de Deus está dentro de nós, Jesus também. Então, vamos lá ver, como é que eu vou explicar isso? Entendeu? Eu entendo. Vai explicar, né? Deus chegou a um mental tão superior, paralelo, que pode-se dizer que ele não é Deus, mas quase que é um Deus, então, vamos dizer assim. E que ele cria, ele comanda, né? Deus deixa porque ele faz o que tem que ser feito, ele não vai fazer coisa errada. Então, o espírito dele, ele é elástico, vamos dizer, ou ele dá para fazer clone. Vou falar de várias maneiras. O espírito, quando chega a evoluir muito, ele pode se clonar, ele pode... Poxa, agora me fugiu. Me fugiu o que eu falei antes, que coisa. Ele pode se desdobrar, né? Então, assim como ele entrou dentro do corpo do médium, para dar o recado, ele pode entrar... Vamos dizer que 10.000 pessoas foram escolhidas. Ele entrou lá dentro, ele viu, né, a evolução daquela pessoa. E ele pode, ele fica lá. Deixa um pedacinho dele lá. Ou a energia dele está lá. Quando um guia te dá um patuá para você usar, ele colocou naquele patuá, lá no Centro Espírita de Pando, ele colocou ali a energia dele. Eu não sabia disso, mas agora sei. Então, eu não entendi na ocasião, fiquei assim um pouco, mas agora eu entendo. Então, ele coloca aquela energia que você vai usar aquele patuá em você e ele vai juntar a energia dele com a tua. E ele vai saber, vai ser uma proteção. Quer dizer, eu não liguei para isso. Eu deveria ter sempre pensado nesse guia que me deu. Eu até deixei uma vez cair e fiquei com vergonha de voltar lá, por ser tão descuidada que eu fui, que deixei cair na água suja e disse, agora eu não posso usar mais o patuá. Eu fiquei com vergonha de voltar lá e dizer isso e deixei para lá e não pensei mais. Mas então vocês, quando recebem um patuá de um determinado guia, pensa nele, porque a energia dele está. Então vamos a Jesus agora. Então a energia de Jesus está dentro daqueles que ele já colocou o selo, que a gente não sabe como é a forma geométrica, mas ele colocou lá. E muitos já está com 666, 666, 666, já está lá. E outros estão assim, ó, está na dúvida, está esperando, aí ele vai ficar esperando lá, ele está acompanhando. Né? Essa foi a grande surpresa que acho que foi esse ano mesmo, ou foi ano passado, já foi esse ano, né? Que já tinham avisado que nós íamos ter uma grande surpresa, né? Então essa é uma das surpresas, né? Uma das revelações também. Então,
mãos à obra, vamos embora, vamos praticar as virtudes, não é querer, não adianta, se você não se esforça, como é que você vai conseguir? Vai ficar com o seu sentado e dizer, ah, Deus, eu quero tanto evoluir, eu quero ir para aquele planeta lá que onde está Jesus e tal, mas eu quero evoluir, me ajuda, Deus, me ajuda, eu quero evoluir, me ajuda, guia, me ajuda, protetor. Mas você fica com o seu sentado, não lê nada, espiritualidade, não faz ações para te evoluir, para você evoluir, praticar as ações de compaixão, de tolerância, de paciência, de paz, falar globalmente paz, né? Você não faz. No teu trabalho, dentro da tua família, pode-se fazer muita coisa. Pode-se fazer muita coisa. Todo dia essas ligações horrorosas. E também esses telefones devem ter pertencido a outra pessoa, né? Então, fica aí, nem é para mim, né? Mas não vou atender não, pelo sim, pelo não, né? Não atendo não. Agora está de uma maneira que se a gente atender o telefone, até só em atender já fazem coisas, sei lá. Até com a voz da gente. Então, senhores, não precisa ficar com medo, não. É só procurar evoluir. No dia a dia. Ontem, quando eu saí do táxi, eu estava acompanhada. Pedi uma amizade, né, com uma senhora para ela me acompanhar, porque eu ia longe daqui do bairro. Eu não saltei aqui em casa, saltamos antes para comer alguma coisa. E veio um senhor para ajudar, para segurar o coisa. Nem precisava, mas ele fez questão. E aí a gente já não fala, não precisa. Deixa ele fazer. Ele está tendo essa oportunidade, está tendo a boa vontade de fazer, então. Agora, se a pessoa pergunta, muita gente a gente pergunta, quando vê, quer que ajude? Eu digo, não precisa não, obrigada, está tudo bem, eu tô acostumada. Aí ela pergunta, aí a gente até pode, se não precisa, mas se a gente precisa, a gente, sim, obrigada, aceito sim. Mas, então, até uma simples ajuda dessas, que pode parecer insignificante, já está tendo créditos de ajudar a pessoa. Ajudar aqui a velhinha, né? A velhinha a sair do táxi. Vale muito. Mas é preciso também leitura. Se interessar em saber também. Ações, vamos lá. Procurar ter ações de compaixão, para desenvolver o amor também incondicional. Desenvolver a paciência, que eu tenho que desenvolver ainda. Desenvolver a tolerância, a compreensão e os outros, né? E assim você vai obtendo mais energia de amor e vai desenvolvendo mais o amor. E ler. Tem muita coisa de graça na internet. Livros bons. Não gosta de ler o Evangelho? Mas lê um livro espírita. Lê esse aqui. Procura. O Rubens Saraceni, ele tem vários. Tem um tal de médium, acho que ele tem livros, não sei o que, Pinheiro, que ele diz que é muito bom também. Nunca li nenhum dele, mas muito bom. E tem livros aí de graça. Não gosta? Prefere ler sobre extraterrestres? Então lê Os Mensageiros do Amanhecer, que tem aí gratuitamente na internet, ou o livro Terra, ou O Poder, ou A Família da Luz. São dos pleiadianos que ensinam a gente, né? E é isso, senhores. Então, bola para frente. Caminho reto. Paz e luz a todos. Até o próximo vídeo.